Boa tarde, pessoal. Boa tarde, turma do fundão. Gente, meu nome é Ana Flávia, eu sou defensora pública e hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre assédio moral e sexual nas relações de trabalho, ok? Eu sou defensora pública há 19 anos, há 3 anos na violência doméstica, né? Então há 3 anos atendendo mulheres em situação de violência doméstica, mas o nosso assunto aqui hoje é assédio sexual, tá bom? No final, a gente até fala um pouquinho sobre a violência contra a mulher, mas não é o tema central da nossa palestra, ok? Bom, esse assunto, eu entendo assim, uma relevância de 1 a 10, né, na minha visão. Qual é a relevância que eu atribuo? 10. Por quê? Porque o nosso trabalho é um local onde a gente deve estar bem. Muitas pessoas, vocês ainda estão aprendendo, vocês ainda são muito jovens, mas vai chegar um momento em que vocês vão passar a maior parte da vida de vocês dentro do local de trabalho, né? Então, às vezes mais tempo dentro do trabalho do que na casa de vocês, com as pessoas da família. Então, esse ambiente ele tem que ser um ambiente livre de assédio, livre de toxicidade, né? Para quê? Para que a relação flua bem, para que a gente trabalhe bem, para que a gente produza bem. Senão, a gente não consegue produzir, né? Se a gente estiver envolto em uma relação de assédio, uma relação de violência, a gente não vai conseguir produzir e não vai ser feliz, né? E a gente tem que se sentir bem no nosso local de trabalho, né? Por isso que eu entendo que é extremamente relevante esse tema, ok? Bom, então a gente começa com o conceito de assédio, né? E o que é o assédio moral? Essa é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, que é uma instituição que trabalha junto com o sistema de justiça brasileiro, né, que traz regulamentações do sistema de justiça brasileiro, ele definiu o assédio moral como um processo contínuo e reiterado de condutas abusivas, que, independentemente de intencionalidade, ou seja, não quer dizer que eu tenho que estar querendo praticar aquele ato, às vezes eu estou praticando sem querer, né? Atente contra a integridade, identidade e dignidade humana do trabalhador, por meio de degradação das relações socioprofissionais e no ambiente de trabalho, exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológico. Então, olha quanta conduta que a gente pode encaixar como sendo conduta prática de assédio, né? É bem amplo, ok? Então, quando a gente não sabe se está vivendo uma relação de assédio, se está acontecendo isso no trabalho, a gente vai conversar com as pessoas dentro da nossa organização que são responsáveis por atender essas demandas. Ou um setor de RH, ou uma ouvidoria, né? Então, aí depende de onde você está trabalhando, da sua organização de trabalho, né? Mas a gente tem que buscar essa orientação para a gente ver se a gente está dentro desse processo. E aí, aqui eu chamo a atenção, é contínuo e reiterado, não é a prática uma vez de um ato. Tem que ser aquele ato praticado, né, todos os dias, ou com frequência, 2, 3 vezes por semana, né? Para que a gente possa configurar como assédio moral, bom? Bom, e aí agora a gente vai para os exemplos de assédio. A gente tem um assédio interpessoal, que é realizado por um ou mais indivíduos com o objetivo de prejudicar, controlar ou eliminar alguém da equipe. Então, olha, a imagem que a gente vê, a pessoa está completamente isolada. Tem 2 pessoas aqui atrás que estão tirando chacota, estão rindo, estão debochando, né? É isso que a imagem representa. E o que elas estão fazendo
você vê que essa pessoa está se sentindo humilhada, ela está se sentindo desconcertada, isolada, né? Então, esse é o assédio interpessoal, ok? A gente tem também o assédio organizacional. Aí a gente não está falando de uma pessoa ou duas pessoas, de indivíduos. A gente está falando de uma organização, né, de uma empresa, aqui ó, quando o órgão ou empresa incentive e ou tolera o assédio como método gerencial. Então, aqui já é um pouco mais complexo, né? Porque você vê que o órgão, claro que ele vai ter um responsável, ele vai ter um coordenador, um supervisor, né? Mas é uma mentalidade do grupo, é uma prática do grupo. Então, essa aqui, ela é um pouquinho mais complexa, essas condutas são mais complexas da gente verificar, mas é um outro tipo de assédio também, que a gente não tem como atribuir a uma única pessoa, tá? É uma questão do grupo, ok? E aí a gente vem, depois eu vou explicar que pode acontecer um assédio horizontal interpessoal, né? Ou assédio vertical interpessoal também, tá? O assédio horizontal é o que ocorre entre pessoas que pertencem ao mesmo nível hierárquico. Então, dentro de uma empresa, todo mundo trabalha, exerce a mesma função, ninguém coordena ninguém, ninguém supervisiona ninguém. Eu e meus colegas e minhas colegas de trabalho. Entre nós, o assédio pode ser considerado horizontal. Diferentemente do assédio vertical. Esse ocorre entre pessoas que pertencem a níveis hierárquicos diferentes. Esse assédio aqui é crime, tá? O outro assédio, ele ainda não é crime. Crime tipificado no nosso Código Penal. Esse já é, a gente vai chegar lá, tá? Então aqui qualquer superior hierarquicamente a você pode cometer assédio moral e, nesse caso, ele pode responder também, além das outras consequências que a gente vai ver, ele pode responder criminalmente. Ele pode ser preso, ok? A gente vai chegar lá. Bom, aí os exemplos mais comuns que a gente tem de assédio moral. Nesse caso aqui, gente, a gente colocou contra a mulher, mas é porque esse material ele foi feito para um grupo de mulheres, tá? Mas essas práticas são geralmente contra as mulheres. Mas também existem práticas de assédio, obviamente, contra homens, tá? Então, no caso, que a gente tem aqui as palavras em inglês, não sei se vocês já ouviram falar, mansplaining, proprieting e manterhooking, né? Que é, no caso, manterhooking, interromper constantemente mulheres no ambiente de trabalho. A mulher tem uma ideia, ela quer expor a ideia dela, e o homem, geralmente um homem se apropria, né? E como se a ideia fosse dele, então ele interrompe para ele se apropriar daquela ideia, né? Ele interrompe para poder ganhar o crédito. O que eu falei de apropriar é o propriar, né? Apropriar-se das ideias das mulheres sem dar o crédito, né? Então existe uma ideia, eu sei que não é minha, mas eu vou lá e me identifico como sendo, né, o autor daquela ideia e não dou crédito a essa mulher, tá? Fazer insinuações ou afirmações de incapacidade da pessoa pelo fato de ser mulher. Interromper, eu já falei. Tratar mulheres de forma infantilizada, com apresentação de explicações não solicitadas. Então é aquela coisa que fala assim, não, você não entendeu nada do que eu estou falando. Não, isso aí que você está falando não é bobeira, não tem nada disso. Como se a mulher não estivesse entendendo o que você está querendo dizer, né? Então isso é uma outra prática, tá? E dificultar ou impedir que as gestantes compareçam a consultas médicas fora do ambiente de trabalho. Então, como eu falei, como esse material foi elaborado para uma turma de mulheres, inclusive de um hospital, né? Então, esses exemplos a gente trouxe, são ligados mais às mulheres, né? Mas a gente vai ver outros exemplos também ligados aos homens, né? Então, aqui, desculpa. Então, aqui ainda os exemplos contra a mulher, né? Opa! Aí. Não, o sinal. Voltou.
Não, saiu da tela, do slide. Isso. Não. Bom, então, mais alguns exemplos de assédio moral contra as mulheres. Interferir no planejamento familiar das mulheres, sugerindo que não engravidem. Isso acontece muito, muito mesmo, tá? Dentro de grandes empresas, grandes corporações, mulheres que ocupam cargos de diretoria, tá? Elas sofrem esse assédio constantemente. Porque se elas engravidarem, elas vão diminuir a produtividade delas, em tese, né? Em tese, elas diminuiriam a produtividade delas. Então, isso acontece muito. Emitir críticas ao fato de a mulher ter engravidado. Ah, por que você engravidou? Né? Agora você não vai conseguir mais trabalhar da mesma forma, você vai ficar burra, porque mulher grávida fica burra, né? A gente já ouviu falar isso, muitas vezes, né? Desconsiderar recomendações médicas das gestantes e lactantes na distribuição de tarefas, isso também é muito comum. Desconsiderar repetitivamente a opinião técnica da mulher em sua área de conhecimento. Proferir piadas de cunho sexista. Okay? Então, são outras práticas muito utilizadas contra as mulheres. E o que não é assédio moral? Isso também, às vezes, é uma questão que a gente tem que ficar atento, né? Eu já falei o que é, e aqui estão os exemplos do que não é. Controle de ponto não é assédio moral. Toda organização, toda instituição, empresa pode sim exigir um controle de ponto dos funcionários, né? Condições insatisfatórias de trabalho. Gente, nem sempre o nosso trabalho, que a gente até imagina que seria o trabalho dos sonhos, é perfeito. Né? Nós lidamos com seres humanos, são seres humanos que estão ali dentro, né? Daquela organização, daquela empresa. Então, a gente pode estar satisfeito com algumas questões, mas não está totalmente satisfeito. Então, o fato de eu estar insatisfeita com algumas das minhas condições de trabalho, se essas condições não dizem respeito ao não cumprimento da legislação aplicável, como, por exemplo, equipamento de EPI, quando ele é exigido, né? Que aí a lei está dizendo que a empresa tem que me fornecer. Se a empresa não está fornecendo, ela está cometendo um ato ilícito. Então, não posso falar que a minha reclamação configuraria um assédio, ou, aliás, que eles estariam me assediando. Não, isso aqui é descumprimento da lei, tá? Mas tão simples fato de eu estar insatisfeita com o meu trabalho, ou a forma como estão passando, me condicionando, não quer dizer que eu estou sofrendo assédio moral. Quer dizer que eu posso simplesmente reclamar com a minha gerência, sugerir para novas práticas, novas condutas, para que o trabalho seja mais satisfatório, para que as minhas condições sejam melhores, tá? Mas não quer dizer que é um assédio moral que eu esteja sofrendo. Divergências profissionais e conflitos. É da natureza do ser humano, a gente diverge, a gente entra em conflito por nossas ideias e opiniões, né? E, inclusive, isso, até determinado ponto, é bem salutar, né? De discutir ideias e posições diferentes é interessante para o crescimento nosso e da empresa, né? Então, também não pode ser configurado assédio sexual. Agora, é claro, isso a gente está falando de divergência, a gente não está falando de uma conduta reiterada, de um ato abusivo que tem a intenção de me eliminar da equipe, de me humilhar, de me constranger, de me isolar. Aí é outra história, né? Pode passar. Outros exemplos do que não é assédio moral. Exigências profissionais, né? Isso aqui é da sua tarefa, você tem que fazer. Aumento do volume de trabalho. É claro, ele vem, às vezes, acompanhado de uma justificativa ou de uma remuneração a mais, né? Não é simplesmente pegar e jogar lá em cima da minha mesa mais 50 processos. Olha, tem que dar conta. Não, mas eu não fui contratada para isso, né? Não, vamos discutir a relação de trabalho, então, tá? Mas o simples aumento não significa, no primeiro momento, assédio moral, né? Cobrança de produtividade.
todo mundo, toda empresa tem o direito de cobrar a produtividade de seus funcionários, né? Faz parte da questão empresarial, inclusive. Mudança de posto. Tirar a pessoa do lugar onde ela está e realocar ela em outro posto. Por quê? Porque aqui você talvez não está tendo, né, o seu melhor desenvolvimento em outro local, às vezes você vai poder ser o melhor profissional, né? Claro, gente, tudo desde que conversar com o profissional, né? E agora o assédio sexual. Então, moral agora a gente vai deixar ele de lado e vamos para o assédio sexual. Talvez é aquele que a gente já ouviu falar mais, que a gente já viu às vezes até filme sobre isso, né? Então, ele também às vezes acontece bastante. Não quer dizer que a gente tenha ciência, porque às vezes ele não é denunciado, né? As mulheres, principalmente, silenciam muito em relação ao assédio sexual, né? Por vergonha, constrangimento, medo de perder o emprego, né? Então, a mesma resolução, né, do CNJ diz o seguinte, que assédio sexual é a conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios, com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Também, de novo, a gente vê que é bastante amplo, né? Então, não é só o toque, não é só encostar, não é só beijar à força, abraçar, pegar na mão, não. Forma verbal, não verbal ou física, né? Contato físico, palavra, gesto. Até por WhatsApp, por e-mail, a gente pode cometer assédio sexual, tá? Bom, e aí os comportamentos que configuram esse assédio sexual. E aí aqui a gente vai ver que se o assédio é praticado pelo nosso superior hierárquico, vai ser punido também como crime. Se é praticado pelo nosso colega, como crime autônomo não existe ainda, mas existem outras tipificações penais. Existe o estupro, existe o atentado violento ao pudor, né? Existe importunação sexual, tá? Ou seja, essa pessoa ela vai ser punida de qualquer maneira, né? Então, insinuações explícitas ou veladas, gestos ou palavras escritas ou faladas com conotação sexual, chantagem para permanência ou promoção de emprego, investidas sexuais sem consentimento, promessas de tratamento diferenciado, expor a pessoa a situações vergonhosas e humilhantes no ambiente de trabalho. Então, é aquela pessoa que constantemente, de novo, a gente volta lá no conceito, todo ato, toda conduta reiterada, né? Todo dia, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você chega para trabalhar, aí vem a pessoa na sua mesa, aí a pessoa senta na sua mesa, aí a pessoa, às vezes, passa a mão no seu cabelo, às vezes, tenta passar a mão na sua perna, né? Ou então, não precisa nem encostar, né? Às vezes fala baixinho, assim, alguma palavra com conotação sexual. Nossa, você está gostosa hoje, né? Ou você está gostoso hoje, né? Então, isso configura assédio sexual, ok? Se for praticado com reiteração. Outros comportamentos que configuram assédio sexual. Contato físico não desejado, esses são os mais óbvios, né? Beijo forçado, apalpada, encoxada, né? Aquilo lá numa reunião, todo mundo sentado junto, pertinho, né? Pode acontecer muito essa encoxada ou essa apalpada. A gente já recebeu vários relatos, né? Debaixo da mesa, assim. Avaliar pessoas pelos seus atributos físicos, né? Solicitação de favores sexuais, mostrar ou partilhar imagens explicitamente sexuais. Aqui, então, é que entra muito
o contato por WhatsApp e as redes sociais, né? Os nudes, né? Os vídeos pornôs, né? Pessoas praticando sexo, tá? Então, essa prática, ela entra muito aqui, né? Vai utilizar a tecnologia, vai utilizar esses meios. E aqui agora, para a gente entender o que não é assédio, né, sexual, da mesma forma que o moral, a gente vai diferenciar assédio de paquera. Eu posso paquerar no meu ambiente de trabalho? Pode. É claro que, dependendo de onde você está, dependendo de quem são seus superiores hierárquicos, não é que fala? Não vou utilizar a palavra adequada, não é, acho até que a palavra está aqui, pertinente. Não é pertinente, né? Melhor você criar um relacionamento fora daquele ambiente, né? Mas é crime? Não é. É assédio? Não é, tá? É uma paquera, um flerte, um namoro, né? Que vai evoluindo, inclusive, pode chegar até evoluir para um casamento, né? Um relacionamento estável, tá? Mas o que diferencia, gente? Essas 3 palavrinhas aqui: respeito, reciprocidade, consentimento. Tudo que é com respeito, é recíproco e é consentido, não é assédio, não é crime, não é nenhum tipo de crime que a gente vai ver daqui a pouquinho. É um ato voluntário, correspondido e respeitoso, né? Então, tem que ter esses três são os pilares, tá? Que a gente chama. 3 pilares que diferenciam as condutas. Então, elogios sem conteúdo sexual, paqueras, flertes ou tentativas de aproximação não constituem assédio sexual nas relações de trabalho. Embora possam ser consideradas inadequadas, eu não usei a palavra inadequada, mas ela está aqui. No ambiente de trabalho, eu prefiro a palavra pertinente, né? Pode passar. E aí agora a gente já chega nas consequências. E se o assédio acontecer? Se eu estiver vivenciando uma situação em que há assédio sexual ou moral no meu trabalho, o que eu faço? O que eu posso fazer? Primeira coisa é procurar, dentro da sua organização, as pessoas responsáveis por esse acolhimento, né? Por ouvir a sua queixa, por ouvir a sua denúncia, né? E te ajudar a elaborar e a te ensinar, a te orientar sobre o que você vai poder fazer com isso, né? Te dar todo o suporte, ok? Mas eu não confio nessa pessoa. Então, vamos buscar fora, né? Se dentro da sua empresa você não confia nessa pessoa, que seria a pessoa correta dentro da empresa para isso, ok, não se constranja. Então, não vá com essa pessoa, né? Então, vamos procurar fora, vamos procurar a Defensoria Pública, vamos procurar um advogado, vamos procurar o Ministério Público, né? Para a gente ver, então, o que a gente pode fazer com aquilo ali, tá? Bom, então, as consequências criminais. Vocês lembram que eu falei que tem alguns que são crimes e outros não, né? Então, o nosso Código Penal, gente, que é uma lei de 1940, é claro que já sofreu algumas atualizações desde então, né? E uma dessas atualizações é justamente sobre o crime de assédio moral. Então, o artigo 216, assédio sexual. O artigo 216A, ele diz o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se... Ixi, de novo. Só que tem uma faixinha. Isso, obrigada. Prevalecendo o agente de sua condição superior hierárquica. Então, aqui foi o que eu falei. Como crime autônomo, gente, é só o assédio sexual que é previsto no nosso Código Penal. Aqui, ó, é uma lei de 2001. Aí, a minha colega que trabalha comigo, que esteve aqui na semana passada falando
falando sobre esse mesmo tema com outras turmas. Ela me falou hoje, na hora que eu estava saindo, que já tem um projeto de lei tramitando para também considerar crime o assédio entre pessoas do mesmo nível, aquele assédio horizontal, tá? Então, se passar esse projeto de lei, vai ser lei, então também vai ter o crime autônomo, ok? Qual que é a pena para essa pessoa, esse meu superior hierárquico que pratica esse assédio sexual? Detenção de 1 a 2 anos. Então, a pena máxima é 2 anos de prisão. Agora, mas é só por isso? Ele vai responder só por isso? Não. A gente tem outros crimes também, tá? A gente tem estupro. Então, se ele praticou estupro, ele vai responder também pelo estupro, não só pelo assédio, né? Se foi uma importunação sexual, além do assédio, ele vai responder também pela importunação sexual, tá? Aí, a gente chama aqui de elementos do tipo penal. É o que a gente diz que tem que acontecer para que o juiz dê uma sentença penal condenando essa pessoa. Se isso tudo que não tiver reunido, o juiz não pode condenar. Pela nossa lei, ele tem que absolver, ok? Então, esses elementos todos têm que estar presentes. Quais são os elementos do crime assédio sexual? Constrangimento ilícito, ou seja, ilícito é o que não está previsto em lei, né? Finalidade especial, superioridade hierárquica. Então, aqui é o mais importante, tem que ser um superior hierárquico, né? E o que esse meu superior hierárquico, pretendendo uma finalidade especial, me constrangendo, quais são as práticas, né, dele que ele pode, que levam ao cometimento do crime? O que é o constrangimento ilícito? Compelir, obrigar, determinar, impor algo contra a vontade. Ilícito contra a lei, então é contra a minha vontade. Se não tem previsão legal, não é contra a minha vontade. Qual a finalidade especial? Vantagem ou favorecimento sexual. Superioridade hierárquica, abuso da condição superior hierárquica. Então tem que estar presentes esses três elementos para que seja configurado o crime de assédio sexual. E quais são as outras infrações aplicáveis? Além daquela, né? Aquela é uma só delas. Se o meu superior hierárquico, ele me constrangeu, já está presente lá, mediante violência ou grave ameaça, aí não precisa ser só contra a minha vontade. Ele tem que empregar violência ou grave ameaça. A ter conjunção carnal, penetração do pênis na vagina, parcial ou completa, ok? E se não é penetração, o que é? É outro ato diferente do constrangimento, que está aqui, ó, ato libidinoso, ok? Então, o ato libidinoso é diferente da conjunção carnal. Quando não tem penetração, mas tem outro ato que tenha conotação sexual, mediante violência ou grave ameaça, lamber, apalpar, masturbar, isso tudo é ato libidinoso. Se é contra a minha vontade e é com mediante violência ou grave ameaça, é estupro. Então, gente, isso aqui foi modificado em 2009. Antes de 2009, estupro era um crime só configurar estupro quando tinha conjunção carnal, tá? Isso foi até 2009. Depois viram que não era suficiente, não estava abarcando todas as situações, tá? Então a mulher com uma faca no pescoço não teve penetração, mas teve todo o resto. Não é estupro? Por que não é estupro? Né? Se ele foi com violência ou grave ameaça, não é? Então, aí mudaram, porque o direito ele é uma ciência social. Ele tem que acompanhar a evolução da sociedade, daquela sociedade, naquele contexto histórico, né? Então, se antes o estupro era só a penetração, por quê? Porque em tese a sociedade só existia heterossexuais, né? Não, peraí, não é.
Existem os homossexuais, existe um monte de relação. E essas pessoas também merecem proteção. Todos merecemos proteção, né? Então, aí foram fazendo essas adaptações, ok? Então, isso é o estupro. Então, se o meu chefe, além daquilo que a gente viu, se ele pratica violência ou grave ameaça para conseguir o que ele quer e tem a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, além do assédio, ele também vai responder pelo estupro. Só que aqui, ó, a pena dele vai ser de 6 a 10 anos. Então, aqui a pena base, que é a pena mais baixa, é 6 anos, é altíssimo. E aí, se somar com a outra lá, daí a pouco, se ele tiver cometido mais um outro crime também, não vai ter chance nenhuma dele ficar em liberdade, né? Ele vai ser preso mesmo, tá? E aí aqui a gente também, dentro do estupro, a gente tem o estupro de vulnerável. Quem é o vulnerável? Menor de 14 anos. Esse é o vulnerável, tá? Então, gente, e olhe a pena para quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. 8 a 15 anos. A pena é bem mais alta, né? É um crime hediondo, tá? É considerado um crime hediondo. Então, a pessoa não responde em liberdade. A progressão de regime delas é bem mais complexa do que a outra progressão de regime, né? Do outro crime, tá bom? E aí, a gente tem um parágrafo primeiro que compara o menor de 14 anos, né? Para fins de vulnerabilidade, né? É só o menor? Não, não é só o menor que é vulnerável, tá? Incorre na mesma pena quem pratica as ações com alguém que, por enfermidade ou deficiência, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, a pessoa que está acamada, a pessoa que está sob o efeito de um analgésico, de uma droga potente, sob o efeito do álcool, tá? Então, assim, dependendo da situação, essa pessoa é considerada vulnerável também. E aí, o estupro, a pessoa vai responder de acordo com essa pena aqui, ok? Diferentemente do estupro, se não tem violência ou grave ameaça, eu vou incorrer num crime que chama importunação sexual. O que é esse crime? Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ou seja, sem a sua concordância, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. O que é satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro? Satisfazer o meu prazer ou o prazer de um companheiro ou uma companheira minha. Então aqui, ó, a gente pode colocar aquele crime, né, que a gente chama às vezes de ménage à trois, quando não tem conjunção carnal, né? Uma pessoa está ali assistindo contra a vontade dela, obviamente, né? Um outro casal, às vezes, a praticar sexo ou a se masturbar, né? Aí encaixa essa figura, né? Por quê? Porque não é só a minha lascívia, o meu desejo sexual. Pode ser o de terceiro também, né? Então, esse é o crime de importunação sexual. Olha que aqui não tem violência, não tem grave ameaça, não tem conjunção carnal. É só ato libidinoso, ok? Então, eu estou constrangendo alguém a assistir ou a praticar comigo algum ato libidinoso, né? Aqui é uma pena mais branda, né? Porque não tem violência, não tem grave ameaça. A pena que é de 1 a 5 anos. Mas mesmo assim, né, gente? 5 anos é muito tempo, né? Para ficar na cadeia, né? Então, a gente não deseja isso para ninguém. Essa contravenção, ela foi revogada. Então, assim, ela está aqui, mas eu até acho que acaba confundindo. Então, assim, eu vou pular, tá? Porque senão confunde com os outros. Pode? Tá. E aí, agora, a gente vem no mais comum. O que a sociedade toda comete todos os dias, o dia inteiro. Principalmente por meio de WhatsApp, de redes sociais.
a injúria? A injúria é um crime considerado ainda pelo nosso Código Penal um crime contra a honra, tá? Então, o que é a injúria, gente? É o xingamento, tá? É aquela ofensa que te machuca, que te humilha, que te incomoda, né? Se é gordo, se é feio, se é baixo, se é vagabunda, né? É isso, é o xingamento, tá? Isso a gente vê todo dia, né? Assim, as pessoas não têm mais cometimento, as pessoas não têm mais filtro, né? Elas não têm sensibilidade sobre o que elas falam, elas não têm esse controle mais. As redes sociais, o WhatsApp, isso tem propagado muito crime de injúria, tá? Aí você vai falar assim, mas também é uma pena bobinha, baixinha, de 1 a 6 meses, ou multa. Dificilmente a pessoa vai para cadeia aqui, gente, realmente. E a vítima, ela tem que ir lá no juiz, bater na porta e falar assim, olha, eu quero que ele seja representado, eu quero que ele responda por esse crime. E às vezes a gente fala assim, tá, né? Mas infelizmente é um crime que tem se propagado muito ultimamente, esses xingamentos aí, né? Pelo menos lá na violência doméstica a gente vê isso todos os dias, né? Então a gente tem, além de tudo que a gente falou, a gente tem a injúria. Então, dentro da minha relação lá, da minha organização, do meu trabalho, o meu chefe ou o meu colega de trabalho, a minha colega, também pode praticar o crime de injúria, tá? Não é um assédio, mas é um crime, não deixa de ser crime, tá? Ato obsceno. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Isso aqui também, isso na verdade já é um termo comparativo, tá? Das penalidades aplicáveis. Isso aqui é mais quando a gente está em eventos públicos, principalmente em evento público, né? E aí tem alguém praticando um ato obsceno. Também é uma pena baixa, de 3 meses a 1 ano ou multa. Isso não acontece dentro de relação de trabalho, ok? Pode passar. E aqui a gente já entra um pouquinho dentro da violência contra a mulher. Por quê? Porque o crime de perseguição, ele é de 2021. Ele foi incluído aqui, gente, por conta de relatos de mulheres que vivem uma relação de violência doméstica, né? Então, agora, é claro, aqui não fala mulher, ok? Mas pode ser qualquer pessoa, né? Mas ele foi incluído aqui por conta disso, da violência doméstica. Então, o que é o crime de perseguição? Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, rede social é uma forma de você perseguir uma pessoa. Inclusive, a gente vê todos os dias isso, tá bom? Todos os dias a gente vê perseguição pela rede social. A pessoa bloqueia, a pessoa vai lá, pega uma outra conta de uma outra pessoa para poder entrar no Instagram de alguém, em outras redes sociais. Tá? Então, não é só na rua da pessoa que a gente persegue, não. Ok? WhatsApp, pessoa liga 40 vezes por dia para outra, liga 40 vezes por dia, manda mensagem, 200 mensagens por dia. Isso é perseguição, tá? Então, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Tem coisa que limita mais a minha individualidade, a minha privacidade, do que alguém me mandando mensagem 30, 40 vezes por dia. Eu não quero falar com essa pessoa. Eu não tenho nada para falar com essa pessoa. E toda hora que eu vou no meu telefone, está lá cheio de mensagens, né? Perturba, gente. Isso perturba, né? Então, vamos prestar atenção que isso é crime, né? Acabando, gente. Bom, e aí, caminhando já para os finalmente, né? A gente tem um crime que é o que desencadeou tudo isso, né? A perseguição, que colocou o legislador para trabalhar, para tratar sobre o crime de perseguição, que é a violência psicológica contra a mulher, que também não era crime, mas também foi incluído no Código Penal como crime no ano de 2021, né? Então, o que é a violência psicológica contra a mulher? Aí, gente, isso aqui a mulher, ela é elemento do crime.
Então aqui não é homem, aqui é mulher. Esse crime, ele só é praticado contra a mulher, tá? Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Esse crime tem a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. E também pode configurar um crime mais grave se tiver outras práticas envolvidas. Essa é a violência mais comum contra a mulher. Nós temos 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha elucida para a gente. É a violência física, a psicológica, a moral, a patrimonial e sexual. Obrigada. A psicológica é a mais comum, tá? A física, ela também é comum, mas ela é um tipo de violência que ela não é frequente. Às vezes, a mulher foi agredida uma única vez ou 2 vezes. A violência psicológica, fisicamente, né? A violência psicológica, ela exige a reiteração do ato, então ela é diária. Por quê? Porque o intuito da pessoa agressora é humilhar, é constranger essa mulher, para que ela não tenha capacidade de se voltar contra ele, de revidar, de buscar ajuda, né? É a eliminação mesmo da dignidade da mulher. É isso que a pessoa agressora deseja quando começa a praticar a violência contra a mulher, né? Então, essa é a forma de violência mais comum que a gente vê lá no NUDEM, aqui no Horizonte. Bom, e aí, chegando às consequências, tá? Então, eu vivi uma relação de assédio, eu tenho certeza disso, já conversei, eu sei o que está acontecendo comigo. O que eu posso fazer, né? Quais são as consequências para essa pessoa assediadora, né? Então, a gente tem 3 tipos de consequências para ela. A gente tem a criminal, que a gente acabou de ver. Então, eu posso ir na polícia, eu posso fazer uma ocorrência, e eu posso dizer que eu quero que essa pessoa seja punida criminalmente. Eu quero que o juiz dê uma sentença, eu quero que essa pessoa seja presa por tudo que ela me fez viver, né? Por toda a experiência ruim, todo o trauma que ela me causou, tá? Beleza. Além da criminal, quais são as outras? A gente tem as de natureza civil, que são reparação de danos morais e materiais causados à pessoa assediada com base nos artigos 186 e 927 do nosso Código Civil. Ação de indenização por danos morais e materiais, tá? A gente tem as consequências disciplinares. Aí vai depender da esfera que você trabalha, administrativa. Então, por exemplo, dentro de uma instituição pública, existe uma norma interna. E aí, dentro de uma instituição pública, eu posso oferecer, levar o conhecimento, né, dessas pessoas, dessas autoridades, e essa pessoa pode sofrer um procedimento administrativo disciplinar, tá? Agora, dentro de uma empresa, vai depender do estatuto que vai reger essa empresa, das leis trabalhistas que vão reger essa empresa. O que esse empregado, esse funcionário pode sofrer? Aí vai depender, vai variar, né? Em geral, é instaurado um procedimento disciplinar, tá bom? E aí, quais são as penalidades? Começa com advertência, podendo a pessoa ser suspensa por tempo determinado, remoção compulsória até demissão, tá? Pode passar. Tá. E aí, dentro das relações trabalhistas, quando a gente está falando de uma pessoa jurídica, de uma empresa, uma pessoa privada, desculpa, né? O assédio praticado pelo empregador. Nessa hipótese, o empregado ou empregada poderá requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho e uma indenização por danos morais perante a Justiça do Trabalho, tá? Então, o juiz competente para dar indenização para a pessoa que trabalha numa empresa privada, seletista, regras da CLT, é a Justiça do Trabalho. Ok? Se a pessoa perder o emprego por ter denunciado ou negado qualquer ato sexual, a empresa
caso seja comprovado que o motivo da demissão se tratou de um assédio. Então, essa é a consequência trabalhista do assédio moral ou sexual. Tá? Pode passar. E o assédio praticado pelo empregado? Existe? Existe. Não é crime, como a gente já viu, né? Relação horizontal. O assédio sexual cometido no ambiente de trabalho pelo empregado é considerado falta grave e pode gerar a demissão por justa causa. O empregado da empresa poderá ser patrimonialmente responsabilizado pelos danos causados ao assediado. Por fim, a pessoa assediada poderá requerer ao empregador sua transferência para outro local, de forma a ficar fora da área de influência do assediador e requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, não é crime, mas também tem uma consequência na esfera trabalhista e também tem as outras possibilidades, né? A indenização por danos morais, patrimoniais lá na esfera civil, ok? E aí, em caso de assédio, pessoal, não se culpe, diga não, proteja-se, né? Não fique sozinha com o assediador ou sozinho com o assediador, né? Cuide de você, procure atendimento em unidade de saúde especializada para tratamento das lesões, contracepção de emergência, quando a gente está falando de estupro, né? Quando tem conjunção carnal, recebimento de profilaxia para HIV e demais infecções sexualmente transmissíveis, que são as DST, né? Interrupção legal de gravidez decorrente de estupro e atendimento psicossocial. Então, o mais importante é isso, é a gente não se calar, a gente denunciar, porque essas práticas só serão reprimidas se chegarem ao conhecimento das autoridades competentes. Senão, a gente vai continuar vivenciando relações de assédio moral e sexual nos ambientes de trabalho. Ok? Deixa eu acho que acabou. Pode passar aí, eu acho que agora e aí para a empresa, né? Como é que a empresa pode prevenir ou combater o assédio? Promover ações e campanhas de conscientização a respeito das consequências do assédio moral e sexual, utilizando linguagem clara e objetiva. Fazer constar do Código de Ética ou das Convenções Coletivas de Trabalho medidas de prevenção do assédio sexual. Incentivar a prática de relações respeitosas no ambiente de trabalho e avaliar constantemente as relações interpessoais no ambiente de trabalho, atentando para as mudanças de comportamento. Então, isso diz muito respeito à gestão empresarial, né? Então, assim, como que eu vou detectar esses comportamentos, como que eu vou poder auxiliar esses empregados para que eles não sofram, se eles sofrerem, como que eu oriento, e prevenção, né? Então, isso aí já fica mais por conta da empresa. E isso aqui também tem sido muito discutido em nível federal também, em nível de legislação. Como fazer as empresas aderirem a isso com incentivos, né, com a promoção do trabalho. Isso também tem sido levado até as autoridades legislativas. Ok? Pode passar. E o que a empresa ou órgão pode fazer? Isso que eu já falei para vocês, né? Colocar alguém responsável para poder atender, manter um canal de escuta, né? Isso também já falei para vocês. Pode passar? É isso, gente. Então, são algumas tratativas. Estou disponível aqui para se alguém tiver alguma dúvida. Eu sei que em algum momento a gente vai estar inserido dentro do mercado de trabalho, dentro de uma instituição, e a gente precisa ter essas informações disponíveis, tá? Para a gente, se não for com a gente, com quem a gente conheça, o nosso colega de trabalho, né? Porque as informações são valiosas. Às vezes a pessoa não sabe, não tem esse conhecimento, não tiveram oportunidade de ouvir isso que vocês estão ouvindo aqui hoje, né? Então é isso, levem a mensagem, se vocês conhecerem alguém que talvez esteja vivenciando uma relação de assédio, e peçam para buscarem as autoridades, buscarem orientação, né? Que a gente pode eliminar essa forma tão perniciosa de relacionamento interpessoal, tá bom? Obrigada pela paciência de vocês.
Oi? Gente, eu gostaria de saber se alguém tem perguntas. Para Ana Flávia, se alguém quer detalhar algum tema, se tem alguma questão que não ficou tão clara. Nada? Então eu agradeço, né? Eu fiquei com a doutora Ana, ela não, fiz questão de deixar a Ana Flávia. Gostaria de agradecer a Ana Flávia em nome da Asprom por estar conosco nessa tarde, dividindo conhecimento na perspectiva de garantia de direitos. Né? O tema é relevante para todos nós, para que possamos ter mais consciência, né, dos nossos direitos, orientar, alertar, se não conosco, com pessoas próximas a nós, né, que estejam aí tendo seus direitos violados. Então, falar disso é falar dos nossos direitos, né? É nos conscientizar em busca de uma sociedade mais justa, em busca, né, de uma perspectiva melhor de vida, de qualidade para a gente, para o nosso próximo. Então, que a gente possa levar para a vida o conhecimento dividido aqui hoje. Agradeço de todo o coração em nome da Asprom.